Fecha teus olhos aí onde você está e vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Senhor Jesus para que Ele venha ao nosso encontro, ao encontro do nosso coração. Talvez você não esteja muito bem, assim como eu, que hoje perdemos um amigo querido. O Senhor o recolheu e o nosso coração está meio triste, ao mesmo tempo feliz porque está nos braços do nosso Deus, tristes porque perdemos alguém novo ainda, mas mesmo assim, queridos, Deus está no controle de tudo. Amém? Amém. Papai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesse momento. Aleluia. Nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a Tua misericórdia, nós pedimos a Tua compaixão, Senhor, para cada um de nós, Papai, neste tempo, neste momento, nesta hora. Senhor, nós queremos abençoar a vida dos nossos irmãos. Sim, Pai. Abençoar a vida dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos parentes. Sim, Deus. Daqueles amados que nos assistem. Aleluia. Senhor, nós não conhecemos o coração e a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece. Sim, Deus. Papai, que a boa palavra que vem do céu possa abençoar a vida dos meus irmãos neste momento. Que o Espírito Santo venha consolando, confortando os corações aflitos, os corações desesperados, os corações tristes neste momento. Aleluia. E a paz do Senhor possa reinar no coração. E que as mentes e o corpo possam ser renovados. Sim, Pai. Pelo poder do Teu nome, Jesus, e pelo poder da Tua palavra. Glória a Deus. Assim nós oramos, nós Te pedimos, nós Te agradecemos e nós dizemos para Ti, Senhor, que nós Te amamos. Aleluia. E nós queremos continuar contigo, segurando nas Tuas mãos. Aleluia. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. E hoje nós queremos, sem perda de tempo, compartilhar com você a boa palavra de Deus. Aleluias. Esse evangelho eterno, que é a boa semente do céu para a nossa vida, para o nosso coração. E hoje nós vamos trabalhar uma palavra a partir do Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 31. Então você que tem a sua Bíblia, já vai abrindo aí comigo. No capítulo 20 do Evangelho segundo João, o verso é o último verso do capítulo 20, o verso de número 31. E o título que eu dei a esta palavra é Mas Deus falou comigo. Aleluia. Amém? Esse é o título da mensagem da noite de hoje. Mas Deus falou comigo. E hoje nós vamos, através desta mensagem, abordar o assunto do perigo de uma interpretação subjetiva das Escrituras Sagradas e a necessidade de verdadeiramente nós percebermos que as Escrituras são de fato a voz objetiva de Deus falando ao meu, ao seu, ao nosso coração, principalmente em tempos de crise como estes que nós temos vivido. João capítulo 20, verso 31, o que diz a palavra de Deus, pastora? Amém. João capítulo 20, verso 31 diz assim: Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, queridos? Então aqui é uma passagem que fala do objetivo, não só do Evangelho de João,
mas do objetivo pelo qual toda a palavra e a vontade de Deus ficou registrada para nós nas páginas das Escrituras Sagradas. Para que eu e vocês, para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhamos a vida eterna em seu nome. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E a nossa geração hoje está sendo afetada por um grave problema, pastora Doni, que é a interpretação subjetiva da palavra de Deus. E nós temos mais do que nunca visto isso, a ponto da palavra ser distorcida por muitos a seu favor. Então o que nós temos que entender, queridos, é que quando a interpretação das Escrituras é subjetiva, o objetivo destas mesmas Escrituras é distorcido. Eu vou repetir para você que está anotando. Quando a interpretação das Escrituras é subjetiva, é emocional, é instável, então o objetivo das Escrituras passa a ser distorcido, passa a perder o seu real, o seu verdadeiro foco. E nós vemos cada vez mais, irmãos e irmãs, essa subjetividade, não só na igreja, mas em vários setores da sociedade brasileira. Nós estamos vivendo um tempo, tanto eu como todos vocês, onde cada dia parece que as coisas mudam, né? Sobretudo nesse período aí de pandemia. Então, na verdade, essa subjetividade social que nós vivemos hoje, ela é o reflexo até mesmo de uma herança colonial portuguesa. E qual é o problema, irmãos, com a subjetividade de interpretação? Não só da Bíblia, não só no contexto, no âmbito religioso da igreja, mas em qualquer área. O problema com isso, com a subjetividade, é que isso vai dar margem, vai abrir espaço à corrupção. É que isso vai ser um grave empecilho quando a justiça, seja ela a justiça de Deus ou a dos homens, precisa de fato ser aplicada, precisa ser aplicada na realidade. Vamos dar um exemplo prático para vocês entenderem. Eu não vou usar aqui o contexto da religião, mas um exemplo prático da subjetividade afetando a vida da sociedade. É a grande dificuldade, a grande lentidão que nós vemos, por exemplo, no judiciário brasileiro, que vivencia diariamente uma imensidão de possibilidades de recursos em várias instâncias. Então nós temos primeira instância, segunda instância, terceira instância, e o recurso para isso, recurso para aquilo, recurso para não sei o quê. E muitas vezes, talvez você que está aí nos assistindo, teve ou tem até uma causa na justiça, ou alguma coisa envolvendo a justiça, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Quantas coisas arrastam-se por décadas no judiciário brasileiro. Por quê? Porque existe a possibilidade de uma imensidão de recursos. E por que existe essa possibilidade? Porque a lei muitas vezes dá margem para interpretações subjetivas. Então, nós estamos vivendo a geração da subjetividade, gente. E a igreja evangélica no Brasil, ela também foi afetada, porque afinal de contas a igreja também é um ramo, é um setor da sociedade. Aquilo que afetar a sociedade, meus amigos e amigas, vai afetar direta ou indiretamente a igreja. Nós não estamos alheios ao contexto, ao tecido social. Pelo contrário, nós fazemos parte dele. Então a igreja brasileira
foi atingida por essa praga da subjetividade, principalmente em algumas vertentes da igreja, que vão destacar mais as experiências espirituais. Não que a gente seja contra ou não tenha experiências espirituais, porém nós precisamos entender que essas coisas precisam acontecer em função das Escrituras, da lei, da palavra, do Evangelho de Deus, e não o contrário. Mas alguns ramos aí do evangelicalismo brasileiro, principalmente aí os pentecostais, renovados, neopentecostais, né? A gente tem visto muito isso, a subjetividade teológica. Porém, isso não é um fenômeno restrito a esses redutos. Mas também a subjetividade teológica, ela tem influenciado também um outro grande grupo que nós vemos hoje, que é uma coisa até muito esquisita no contexto da igreja evangélica no Brasil, que é os chamados desigrejados. Que querendo ou não, gostando ou não, acabaram ainda que informalmente virando, eu não sei nem como definir esse pessoal, se é uma... O que é isso? Né? Mas enfim, acabou virando um grupo. Né? Apercebendo-se eles ou não, eles acabaram virando, sei lá, talvez poderíamos classificá-los como uma espécie de denominação até mesmo, não sei. Né? Mas fato é que a subjetividade que tem afetado as várias áreas da sociedade no nosso tempo, na nossa geração, afetou também a igreja. Né? E aí eu dei o exemplo do judiciário, onde cabe uma infinidade de recursos, porque a lei é subjetivamente interpretada. E eu vou continuar usando essa ilustração do poder judiciário, que a maioria dos irmãos, por muitas vezes ter que recorrer à justiça brasileira, conhece muito bem. Então aquilo que no judiciário se chama recurso, na igreja, irmãos, mudou de nome. Como é que chama isso na igreja? É o famoso, mas Deus falou comigo. Agora você entendeu o porquê do nome dessa mensagem. Então aquilo que no judiciário é recurso por uma interpretação subjetiva da lei, na igreja virou o Deus falou comigo. Né? E não só eu, ou a pastora Doni, mas milhares de pastores e líderes se deparam com essa situação no pastoreio do rebanho, no dia a dia da igreja, quase todo dia. E eu não estou dizendo aqui que Deus não fala com os irmãos, e nem que isso seja um problema. O problema não é Deus falar, amém, queridos? Porque nós sabemos que realmente Deus fala. Mas o que muitos não entendem, ou precisam ter a sua lembrança refrescada com relação a isso, é que o que Deus fala, fala através das Sagradas Escrituras. Aleluia, é verdade. Ponto. O que Deus fala, fala através das Sagradas Escrituras. A Bíblia, na sua totalidade, ou seja, fala no Antigo Testamento e fala no Novo Testamento. Fala no Antigo e no Novo Testamento. Glória a Deus. Você vai dizer, mas professor Alessandro, Deus não fala por outras vias? Sim, ele também tem vias secundárias, como a profecia, como sonhos, como visões, como impressões espirituais. Nós, lá na Restauração, Deus move muito conosco também nesses aspectos aqui, né? Mas você tem que entender que quando Deus fala por essas vias secundárias, Ele nunca vai abandonar ou contradizer a via principal, que é a Bíblia Sagrada, a única regra de fé e prática, pastora Doni, para o cristão fiel. Aleluias. Então Deus fala por sonho? Fala, mas dentro do que a Bíblia ensina a respeito de sonho.
Sim. Deus fala por visões? Fala, mas dentro do que a Bíblia ensina a respeito das visões espirituais. Deus fala através de impressões espirituais? Claro que fala, mas por aquilo que as Escrituras normatizam acerca deste assunto. Amém, queridos? Aleluia. Então, irmãos, Deus é fiel. É isso que nós viemos aqui dizer para você nessa noite. É com essa mensagem que nós estamos entrando dentro da tua casa, no âmbito da tua família nessa hora. Deus é fiel. Deus fala de forma clara pela sua palavra. Esse Deus é o Deus fiel que fala claramente pela sua palavra. E não sou eu, a pastora Doni, mas é a própria Bíblia que está confirmando isso que nós estamos te dizendo. Leia para nós, por gentileza, pastora Doni, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Amém. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16 e o 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A minha tradução diz o servo de Deus. Nós somos servos de Deus. Você é servo de Deus, amém? Aleluia. Então, se você é servo de Deus, é a vontade de Deus que você seja aperfeiçoado no Senhor e habilitado para toda boa obra. Toda boa obra na sua família, onde você trabalha, onde você estuda, no seu dia a dia e também no âmbito da sua igreja. Mas para isso, você precisa entender que não só parte da Escritura, mas toda ela, Antigo e Novo Testamento, é por Deus inspirada. E sendo por Deus inspirada, ela tem a sua utilidade. E qual é a utilidade da palavra de Deus? Ensinar, repreender, corrigir e educar. Ensinar, repreender, corrigir e educar para a justiça. Amém? Para a justiça. Então nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de crise. Todo mundo aqui sabe disso. Mas o que nós precisamos definitivamente compreender, pastora Doni, é que sempre em tempos de crise, Deus fala com o seu povo, amados. Aleluia. E esse falar de Deus é para te inspirar confiança, amém? É para isso que nós viemos aqui com uma palavra de Deus, como boca do céu na terra, para a tua vida nessa noite. Tanto os irmãos da restauração aqui no Zoom, como você no Facebook ou no Instagram que está nos acompanhando. Nós viemos aqui te dizer nessa noite que em tempos de crise, como esse que nós estamos vivendo, Deus fala com o seu povo. E o falar de Deus, o agir de Deus, é inspirando em nós confiança. É lembrando a nós que Ele está presente no nosso meio. Aleluia! Glória a Deus. Então, se você tem se sentido sozinho, esquecido, abandonado, saiba que isso não vem de Deus. Por quê? Porque Deus está vivo, ativo e presente conosco e através de nós, na pessoa do seu Espírito Santo. Aleluia! Qual é a marca dos discípulos leais de Jesus? Qual é a marca dos discípulos fiéis ao Senhor, gente? É que eles, nos tempos de crises, perseveram testemunhando da palavra de Deus. Glória a Deus. É que eles, os discípulos do Senhor, nos tempos de incertezas, nos tempos de subjetividades, nos tempos de linguagem confusa, de linguagem oculta, eles perseveram em preservar o testemunho claro, nítido da palavra de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Lá em Isaías 8, pastora, verso 16 e verso 20, o que diz a Escritura para nós?
Isaías capítulo 8, verso 16 diz assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. E o verso 20? O verso 20 diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A minha tradução diz assim: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, que palavra? Da lei e do testemunho, jamais verão a luz do alvorecer, ou seja, jamais verão um outro dia. Por que não verão um outro dia? Porque não sobreviverão. Então o que Deus estava falando aqui com Israel, né? Com o povo de Judá? Aqui é o período do cativeiro babilônico. Era um período de muita crise entre o povo de Deus, e Deus está dizendo para eles o seguinte, né? Que nesse momento de crise eles tinham que guardar bem o testemunho do Senhor na sua palavra, que selar, né? O que é um selo? Um selo é uma confirmação, né, pessoal? Selar a lei do Senhor entre os discípulos do Senhor. Então é nos tempos de crise que nós temos que nos voltar mais ainda para as Escrituras. É nos tempos de crise que nós temos que ter uma interpretação clara, simples, nítida, objetiva do que Deus está falando conosco através da sua palavra. É nos tempos de crise que nós temos que olhar para a palavra de Deus e não para o achismo, o humanismo, a falácia ou a má notícia, por mais que elas existam, que estão à nossa volta. Aleluia! Glória a Deus. Nos tempos de crise, para quem tu tens que te voltar? Para Deus, através do quê? Da sua palavra, da sua lei. Para Deus, através do quê? Do testemunho que Ele dá na sua palavra, de como Ele agiu no passado na vida do seu povo e continua sendo fiel no presente para agir na tua vida, na tua casa, na tua família. Você que é povo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Isso vale como regra, pessoal. Meus irmãos e irmãs. Isso vale como regra quando Deus fala com pessoas. Isso vale como regra quando Deus fala com as igrejas locais. Não se iluda. O falar de Deus sempre estará alinhado com a sua palavra. Glória a Deus. Por mais religioso que pareça, falou desalinhado com a Escritura, você pode ter certeza que pode ser tudo falando, menos Deus. Até mesmo porque o compromisso de Deus, pastora Adoni, é com a sua palavra. Amém. Por que Deus nos abençoa? Não é porque a gente é muito bonitão. Não é porque a gente tem algo assim que é irresistível a Deus. Se você ouviu essa conversa mole por aí, né? Ai, nós somos irresistíveis. Não, irmão. Nós não somos irresistíveis a Deus. Por que Deus trata conosco, tem misericórdia de nós? Mediante o nosso arrependimento e a nossa fé, a gente se converte por obra única e exclusiva do agir do Espírito Santo, através da palavra. Por que isso? Porque o compromisso de Deus não é conosco em última instância, é com a palavra dele. Se Aleluia. você está alinhado com a palavra dele, automaticamente ele estará compromissado com você também. Caso contrário, você precisa da graça e da misericórdia do Senhor alcançando a tua vida para você entrar no trilho da palavra de Deus. Glória a Deus. Não tem mágica. Então o compromisso de Deus é com a palavra. Através da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas, Deus revela a sua essência para nós. Olha o capítulo 55, versos 10 e 11 do profeta Isaías. Passagem, inclusive, pastora Doni, que nas últimas lives nós temos enfatizado bastante aqui com o pessoal. Amém. Isaías 55, 10 e 11, o que diz lá? 55, 10 e 11 diz assim:
Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém, pessoal? Aqui está bem claro. Glória a Deus. Que nós temos que entender que Deus estará alinhado com a sua palavra. Glória a Deus. Consequentemente, nós como igreja local temos que estar alinhados com o quê? Com a sua palavra. Glória a Deus. Cada membro da igreja, cada discípulo de Jesus na igreja deve estar alinhado com o quê? Com a sua palavra. Então, qual é o princípio aqui que eu estou trazendo para você? A pastora Doni também. Qual é o princípio nessa noite que nós estamos trazendo para vocês? O princípio é simples. A legítima revelação divina segue um alinhamento. Vou repetir. A legítima revelação divina, Deus alinhado com a palavra, igreja alinhada com a palavra, discípulos de Jesus na igreja alinhados com a palavra. A legítima revelação divina sempre vai seguir um alinhamento. Um outro ponto para a gente considerar é o seguinte: é a maneira como essa palavra que Deus nos dá é interpretada. Tu tens que entender que ainda que Deus use meios secundários em algumas ocasiões, que são meios secundários, sonhos, visões, impressões, eu já falei disso, né? Então, ainda que Deus use meios secundários, Ele usou esses meios em algumas ocasiões nas próprias histórias da Bíblia Sagrada, mas ainda que Deus use hoje ainda esses meios, a base nunca muda. Qual é a base? As Escrituras Sagradas. Aleluia. Amém? Amém. O que isso significa então? Que o alinhamento Deus, Escrituras, igreja, indivíduos sempre deve existir. Vou repetir. O alinhamento Deus, Escrituras, igreja, indivíduos sempre deverá acontecer. O que eu estou dizendo para vocês nesta noite, irmãos? Deus jamais tem uma palavra nas Escrituras, outra na igreja local e outra na vida dos indivíduos. Amém? Então, se você de repente está vivenciando uma situação que na Bíblia diz uma coisa, na igreja está dizendo outra, mas você está sentindo outra. Espera aí, alguma coisa está muito esquisita nisso aí. E ao contrário, lá do Poder Judiciário, lembra que eu falei no início, pastor? Onde, apesar do abuso dessa ferramenta, na maioria dos casos, como eles dizem, cabe recurso. Por quê? Porque o judiciário lida com leis feitas pelo homem, para o homem, portanto são leis imperfeitas. No caso da igreja, no caso do reino de Deus, no caso da lei de Deus, no caso da palavra, dos princípios de Deus, aí, meu querido, já não cabe recurso. Por quê? Porque os princípios do Senhor, ao contrário das leis dos homens, eles são perfeitos. Os princípios do Senhor, ao contrário das leis dos homens, eles são eternos. Eles são de Deus para o homem, perfeitos e eternos. Aleluia. Glória ponto. a Deus. Entendendo que a palavra de Deus, como eu digo para os meus alunos do curso teológico, né, os gaditas, ela não é um livro. O livro é onde está registrada. A palavra de Deus é mais que um livro, é uma pessoa. E o verbo se fez carne, João capítulo 1, e habitou entre nós cheio de graça e verdade. E ele morreu, mas ressuscitou e está vivo, e presente hoje
entre nós e através de nós na pessoa do Espírito Santo. Então a palavra não é o livro Bíblia. O livro Bíblia é onde está registrado por escrito a palavra. A palavra é uma pessoa que está viva. E o nome da pessoa é Jesus. Jesus, glória a Deus. Se eu jogasse assim a minha Bíblia aqui na tua frente e ela pudesse se transformar em algo, né? Vamos imaginar assim, como às vezes a gente vê nessas fábulas, nessas histórias fantásticas, né? Digamos assim que eu joguei minha Bíblia assim e ela se transforma. Quem iria aparecer na sua frente é Jesus. Jesus. Porque Ele é a palavra. Glória a Deus. Claro que isso é só uma ilustração para você entender melhor. Entenda-me, né? Não estou falando nenhuma heresia aqui para os irmãos. Não estou pregando aqui que o livro vira alguma coisa. Não é isso. Eu estou falando da essência da palavra, que é o próprio Deus na pessoa do Filho, Jesus, o autor e consumador da fé. Aleluia. Entenda. Então aqui, querido, não cabe recurso. Salmo 19, versos 7 e 8, pastor. O que diz lá? Salmos 19, 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aleluia. Olha aí, glória a Deus. A lei do Senhor, sua palavra, é perfeita. A própria Escritura diz. Tão perfeita que vai restaurar a tua alma. Glória a Deus. Você que está aí com a alma despedaçada por alguma circunstância, e mais do que nunca, né? Nós temos visto gente assim no nosso tempo, nesse momento que estamos vivendo. Aonde está a restauração para a tua alma? Na palavra de Deus, porque ela é perfeita. Aleluia. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem de sabedoria precisa, aos simples. Aonde você vai achar sabedoria? Nesses tempos tão instáveis, tão subjetivos, você vai achar sabedoria na palavra do Senhor. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Nesses tempos de trevas, aonde você vai achar a luz? Aleluia! Nos princípios da palavra do Senhor. Então volte-se para a palavra. E além disso, irmãos, antes de tudo, nós temos que entender uma regra muito simples, mas que muita gente ainda hoje não entendeu. A Escritura interpreta a própria Escritura. A Escritura interpreta a própria Escritura. O que significa isso? Quando você está lendo um trecho das Escrituras Sagradas e você não percebe de imediato o sentido, o significado daquilo ali, você pode ter absoluta certeza que na continuidade da leitura, ou mais tarde, seja no mesmo livro da Bíblia que você está lendo, ou em um outro livro, capítulo, versículo, você pode ter absoluta certeza que lá estará a interpretação daquele trecho que antes você leu e não havia compreendido. De modo que a Escritura vai interpretar, vai explicar a própria Escritura. Então, no caso da igreja, nós temos ainda a pessoa do Espírito Santo, queridos. Aleluia. Que Jesus Cristo nos enviou da parte do Pai, né? E o que a Bíblia diz? Que esse Espírito Santo nos ensina, nos esclarece, nos conduz a toda a verdade, pastor Adoni. Aleluia. Como está lá em João capítulo 14, verso 26. Amém. João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia! Então quem é que nos ensina, sobretudo nesse tempo? Ou você acha que você não tem nada a aprender com Deus? Quem é que nos ensina, sobretudo nesse tempo, querido? É o Espírito Santo. Aleluia.
É o Espírito de Jesus Cristo. Glória a Deus. É o Espírito que da parte do Pai, pelo próprio Senhor Jesus, a nós foi enviado. Aleluia. Só que ainda tem muita gente na própria igreja que teima em ignorar isso. Tem muita gente na própria igreja que teima em continuar ignorando isso. Na maioria das vezes não por inocência, viu? Mas por conveniência. Tem muita gente ainda hoje que procura justificativa para as suas ações de uma forma tão simplória. Dizendo, mas Deus falou comigo. Mesmo que esse suposto falar ignore, contradiga e desalinhe com todo o resto. Mas tem gente que teima nisso aí. Olha aqui, irmãos. Se Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo, então ambos precisam estar conectados harmonicamente. Aleluia. É verdade. Se Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, então ambos, a cabeça e o corpo, precisam estar conectados harmonicamente. Glória a Deus. É o que a Bíblia mesmo nos ensina lá em Efésios 4, verso 15 e 16. Então, dá uma olhada aí na tua Bíblia, pastora Doni, Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Efésios capítulo 4, verso 15 e o 16. Diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Aleluia. Então Paulo está falando aqui Glória de a Deus. Cristo, o cabeça, a igreja, o corpo místico de Cristo na terra. E esse corpo é bem ajustado, bem consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, né? Quer dizer, como a cabeça vai dar uma ordem e seguir numa direção e o corpo seguir em outra? Você já imaginou isso? Se você estivesse aqui assistindo essa live e você visse só a minha cabeça falando uma coisa e o meu corpo separado da cabeça, você já ia achar um negócio bem assustador, né? Bem esquisito. Talvez a live da família Adams seria assim, mas a minha não. Aleluia. Irmãos? Então, entendeu, querido? A igreja não é a família Adams, meu irmão, que tem a mão que corre assim, sozinha, né? Cabeça separada do corpo, um negócio esquisito. Tem gente por aí que tenta fazer da igreja a casa da família Adams. Aí é um negócio tudo estranho, é um pessoal tudo esquisito, e depois eles não entendem até porque que ninguém quer servir Jesus, ninguém quer andar com eles. Por quê? Porque é um negócio que você chega perto e é até meio assustador. Hã? É verdade. Como é que a cabeça vai dar um comando e um membro do corpo vai contradizer? Ou vai até combater outro? Você já pensou se eu estou pregando aqui, a minha cabeça está dando comando para falar e a minha boca combatendo esse comando e não quer falar? Ou a minha mão combatendo esse comando e quer tapar minha boca? Você já pensou se assistir uma live com um cara desse? Você ia dizer, pô, esse cara tem problema. E é verdade, na medicina isso até acontece. Tem algumas pessoas que têm algumas doenças, muitas vezes de cunho neurológico, né? E aí você mental, percebe, né?
neurológico, né? E aí você percebe isso, né? Às vezes o indivíduo tem um desajustezinho neurológico, né? E aí você percebe, a cabeça dá um comando, o corpo faz outro, né? Tem pessoas que têm esse problema, mas isso já é um indicativo de que a saúde não está como deveria estar. Então o que eu estou querendo te dizer? Que Cristo não é um cabeça doente, que Cristo não sofre de um problema neurológico, que Cristo, cabeça da igreja, querido, Ele é Deus e portanto Ele é perfeito em tudo. Glória a Deus. E a igreja, o seu corpo, vai receber vida, saúde, salvação, aperfeiçoamento e direção. Vida, saúde, salvação, aperfeiçoamento e direção. Glória Vida, a Deus. saúde, salvação, aperfeiçoamento e direção. Essas 5 coisas a igreja recebe de Cristo, que é o cabeça saudável Glória a Deus. e vivo da igreja, que por sua vez precisa ser um corpo saudável e vivo. Aleluias. Você sabia que tem gente hoje que age como se Deus fosse um homem para mentir ou mudar de ideia, né? Como se Deus fosse um homem para estar todo o tempo se contradizendo. Mas o que a palavra fala em Números 23, 19? Veja lá, pastora Dani, Números 23, 19. Nós já estamos chegando ao fim aqui dessa meditação, né? Que tem como tema, como título, Mas Deus Falou Comigo. Nós estamos falando do perigo da subjetividade espiritual, principalmente quando isso é aplicado à interpretação bíblica. Números 23, 19. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Então, queridos, tem gente que no fundo, o que eles querem é um Deus que se adapte às suas vontades. É um Deus que diga sim aos seus caprichos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, esse Deus não existe. Na verdadeira fé cristã, pastora Doni, esse Deus não existe. Tem gente que o que ele quer, no fundo, é manipular Deus para evitar situações, lugares desconfortáveis ao seu ego, ao seu eu, para fugir dos desafios e responsabilidades lá do lugar, da igreja local, onde ele está sediado espiritualmente. Então que nessa noite, sobretudo nesses tempos de crise, nesses tempos incertos, querido, você aprenda essa verdade. Aleluia. Para você ser objetivamente orientado, abençoado, conduzido, direcionado por esse Deus eterno, santo, bom, fiel, poderoso, tremendo, através das suas escrituras. Aleluias. A grande verdade é que nós não podemos querer usar Deus e sua palavra para legitimar uma ação que nós queremos fazer, mas não temos coragem de falar isso e nem de assumir as consequências. Então eu encerro nessa noite com um conselho para você. E o conselho é: considere tudo isso que nós ministramos aqui, eu e a pastora Doni, antes de você sair por aí afirmando com tanta confiança, como muitos fazem na nossa geração: mas Deus falou comigo. Amém? Considere tudo isso nessa noite. E nós vamos agora ter uma palavra de oração, e após essa oração vamos estar nos despedindo de você, em nome de Jesus. Vamos orar com a pastora Doni, amém? Fecha os teus olhos aí onde você está. Volta o teu pensamento para Deus nessa hora e vamos orar ao Senhor. Você que está aí do outro lado, fecha teus olhos e peça para que
o amado Espírito Santo, o nosso Consolador. O Consolador que Jesus deixou para nos consolar nesses tempos difíceis que nós estamos passando na terra. Você que talvez hoje perdeu alguém que você tanto amava e o teu coração está partido. Eu quero que você pense, reflita aí no teu coração, por mais terrível e difícil que seja, que você não está sozinho, que você não está sozinha, mas há alguém por você, acima de você, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Deus da palavra. Papai, em nome de Jesus, eu quero, papai, primeiramente te agradecer por esse momento, Senhor, que tu tens trazido ao nosso coração. Esse momento, Deus, de refletir a tua palavra, meditar nas Escrituras, aprender mais dela. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo grande privilégio que nós temos de compartilhar a tua palavra. Aleluia. Senhor, agora como autoridades espirituais, nós queremos abençoar a vida dos nossos irmãos, a vida dos nossos amigos, a vida daquelas pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, ou até daquelas pessoas que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Papai, sonda cada coração neste exato momento. Arranca a tristeza, por mais dura que seja, traga a paz que excede todo entendimento ao coração deste homem, ao coração desta mulher, ao coração desta criança, ao coração desta mãe, ao coração desse pai, ao coração desta mãe, dessa esposa, desse esposo, desse filho, que talvez nesse exato momento esteja desesperado, sem esperança. Mas eu quero te dizer, papai, há uma esperança, porque o Senhor é a nossa esperança. Aleluia. Abençoa a vida destes, restaura a saúde, restaura, Senhor, a mente, o coração, papai, o corpo, o espírito, a alma, os sentimentos, Deus. Papai, a tua palavra diz que a tua bênção, ela nos enriquece e com ela não traz desgosto. Senhor, traga a tua bênção ao coração aflito. Traga a tua alegria, a alegria do Espírito Santo, a força, a coragem, o ânimo que só o Senhor tem para dar a vida das pessoas. Senhor, nós abençoamos cada pessoa neste exato momento. Abençoamos com paz. Abençoamos com o consolo do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha e console e conforte cada coração. E nas dificuldades, nas necessidades, nas enfermidades, na hora do desespero, na hora da tristeza e da dor. Em nome de Jesus. Nós queremos, papai, te agradecer, porque sabemos que tu tens ouvido o nosso clamor, tu tens ouvido a nossa oração, tu tens ouvido a intercessão que tem saído da nossa boca. E como igreja, nós queremos profetizar vida. Queremos profetizar vida e vida com abundância ao coração daquele que crê, ao coração daquele que espera, sim, ao coração daquele que acredita. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos encerrar então glória aqui a nossa live.
pelo Facebook, pelo Instagram na noite de hoje. Agradecemos a sua presença, Amém. agradecemos a sua participação. Aleluia. Queremos te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. E não esqueça de comentar, de dar o seu like aí, de compartilhar com mais pessoas essa palavra. E depois ela vai estar também lá no nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. Um abraço, Deus te abençoe, shalom, shalom, e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.